3 passos para você acabar com a autossabotagem. Para você que é terapeuta, taróloga, astróloga, professora de yoga ou qualquer outro trabalho que de alguma forma esteja relacionado com a espiritualidade. E aí, sempre que você vai começar ou que você precisa tomar uma decisão, que você precisa trazer a empreendedora, a gestora, as coisas ficam bagunçadas, ficam confusas. Você tem um desafio muito grande de colocar as emoções no lugar certo, porque de alguma forma você acaba se envolvendo emocionalmente com o seu trabalho. E aí, quando você precisa tomar aquela atitude de fazer o que precisa ser feito, independente das suas emoções, a coisa toda fica complicada e as coisas se confundem, saem fora do lugar. Por isso que eu separei 3 passos para você superar essa autossabotagem e começar a fazer o que precisa ser feito para que o seu trabalho, o seu negócio possa dar certo. Loba maravilhosa, você está no podcast Loba Deusa. Eu sou Bia Viana e este é o podcast para mulheres que já despertaram espiritualmente, mas que ainda se perdem no dia a dia. A gente está aqui na série da consciência planetária e pegando o gancho com essa série, a gente vai falar hoje sobre a autossabotagem, sob uma visão astrológica também, mas de uma forma muito prática. Eu vou trazer 3 exercícios práticos para você resolver esse problema até o final do vídeo. Então você vai ficar aqui até o final porque você vai ter 3 exercícios práticos para vencer essa autossabotagem, que muitas vezes faz com que você prefira ficar de pijama, descabelada, se dando 1001 desculpas, ao invés de você ir lá, se arrumar e fazer o que precisa ser feito para que o teu negócio, para que o seu trabalho, para que a sua vida caminhe para frente. Bom, pensando muito na autossabotagem, eu vou fazer aqui um gancho com a Lua. Porque o que acontece? A gente precisa primeiro entender o que acontece dentro da gente que faz com que a gente sabote os nossos planos, os nossos objetivos e os nossos desejos mais profundos. A gente tem um mecanismo de funcionamento que a gente tem o nosso consciente e a gente tem o nosso inconsciente. Isso você já sabe. E é óbvio que o que você tem no seu consciente, você tem o oposto lá no seu inconsciente. A grande questão é que existe uma coisa dentro de nós, que são as emoções, que sempre que algo aqui fora, de alguma forma, se conecta com aquilo que tem lá no nosso inconsciente, as nossas emoções, elas vêm à tona. E não é de uma forma prática, não é de uma forma racional, isso não depende da sua evolução espiritual, muito pelo contrário. Espiritualidade, evolução espiritual não tem nada a ver com as nossas emoções. Você pode ser o ser mais evoluído espiritualmente e você ainda estará suscetível e vulnerável às suas emoções. E a gente tem na visão da astrologia uma forma muito palpável de ter acesso a isso, que é através da Lua. Apesar de ser um planeta um tanto quanto misterioso, ai gente, tô incomodada com esse negócio aqui. É um planeta um tanto quanto misterioso para nós, porque faz essa ponte com os mistérios do inconsciente, mas a gente tem uma certa visão de como que ela funciona, tá? Então a gente não consegue ter uma previsibilidade ou um controle sobre o que a gente vai sentir. Eu não posso controlar se eu vou me sentir triste, feliz ou com raiva diante de uma determinada situação. Mas eu posso ter um acesso mais inteligente a essas emoções, sem que elas me dominem ao ponto de eu não conseguir mais me movimentar, ao ponto de eu começar a procrastinar atividades que são extremamente importantes, não só para o meu profissional, mas para toda a minha vida. Se eu sou mãe, e eu estou doente, eu estou cansada, ou eu estou triste, eu estou com raiva, e o meu filho está precisando de mim, eu tenho que ser capaz de vencer aquela emoção naquele instante para fazer o que precisa ser feito.
Se eu vou empreender, mesmo que seja com algo que eu me envolva emocionalmente, eu tenho que ser capaz de colocar as minhas emoções no lugar dela para eu fazer o que eu preciso ser feito. Para eu ir lá e executar as minhas tarefas, que seja preencher uma planilha financeira, que seja fazer um plano de divulgação, que seja gravar um vídeo, e eu não tenho que gostar. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E para isso, as emoções precisam estar no seu devido lugar. E aí, o que acontece? Quando a gente fala da lua na astrologia, tem uma visão muito rasa de que a lua são as nossas emoções, e ponto final. E se você parar para pensar, as suas emoções, elas muitas vezes, num âmbito mais profundo, são reações instintivas diante de uma determinada situações. É uma ponte entre a sua consciência e o seu inconsciente. Então vamos supor que você esteja numa situação de trabalho e você precisa agora, para os seus atendimentos darem certo, para o seu trabalho ir para frente, você precisa ter ali um certo planejamento financeiro, você precisa fazer uma planilha financeira, alguma coisa nesse sentido. Só que aí na hora que você abre a planilha financeira, você começa a bocejar, começa a te dar um sono, começa a te dar um cansaço, aquilo tudo ali começa a ficar confuso, e ai meu Deus, que saco que eu preciso fazer isso aqui, porque ninguém merece, porque meu trabalho é isso, porque meu trabalho é aquilo, e não sei o que lá, e a hora que você vê, você já fechou a planilha, você nem lembra mais o que você estava fazendo, você desliga o computador e vida que segue. Ou então aquele cliente que você tanto estava esperando. Você fecha um atendimento, você fecha um negócio. Aí na hora que você tem que ir lá e fazer aquele atendimento, executar aquilo, dá um sono, acontece mil e uma coisas, o periquito, o papagaio fica doente, você fica doente, não porque eu não tenho água o suficiente, vou ter que comprar mais água, vou ter que fazer mais isso, vou ter que fazer mais aquilo e não sei o que lá. Acaba que você desmarca aquele cliente porque aconteceu mil e uma coisas, você não estava pronta para atender aquilo ali. Olha só o que está acontecendo. Aquela determinada atividade que você precisa fazer, ela desperta em você uma emoção. Se na hora que você vai lá preencher a sua planilha financeira, você fica com sono, puxa nas suas memórias, agora aqui comigo, mas depois você vai fazer isso, que eu vou te passar uns exercícios práticos. Quando você era criança, muito provavelmente, quando o assunto era dinheiro, os seus pais tratavam isso como sendo sempre um problema, sempre um peso. Então, o seu pai, ele colocava um peso em cima do dinheiro, em cima do trabalho, de que não, porque a gente precisa trabalhar muito para ter dinheiro. E não era algo que ele falava necessariamente, porque a gente nem sempre escuta, mas a gente aprende com as atitudes dos nossos pais. Então, se para os seus pais trabalhar era um fardo, era pesado, e sempre que ia ter que pagar a conta, era um estresse, trazia um nervoso e uma pressão interna muito grande, a sua criança, ela recebeu essa carga. E aí, sempre que hoje, na fase adulta, você precisa ir lá e fazer aquilo, vem essa carga que você recebeu dos seus pais. Só que não é algo que está no seu consciente, é algo que está lá, armazenado lá na sua lua, lá no seu inconsciente. Racionalmente, você sabe que você precisa fazer aquilo ali para dar certo. Você sabe que você precisa calcular os custos antes de dar um valor para o seu atendimento, por exemplo. Mas na prática, você não consegue, porque existe essa interferência. Quando você precisa atender aquela cliente, aquela pessoa, fechar aquele negócio, na prática você sabe que é simples, você só precisa organizar o lugar, limpar o lugar, a ferramenta você já tem, a domínio você já tem, a técnica você já tem, você só recebe a pessoa, faz o que você precisa fazer ali, recebe o dinheiro, a pessoa vai embora e vida que segue. Mas na prática é diferente, porque vem essa carga, vem esse peso do seu inconsciente, esse trauma. E aí aquilo te domina a um ponto que a hora que você vê, você está de pijama, descabelada, sem energia para se arrumar,
sabotando todas as atividades do seu trabalho que você sabe que precisam ser feitas para aquilo ali dar certo, sabotando o seu próprio negócio, sabotando o seu sonho de trabalhar com aquilo ali, simplesmente porque existe um trauma que está ofuscando a sua razão, o seu intelecto de funcionar. E quando a gente vai empreender, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa do nosso racional. A gente precisa de pé no chão. Só que quando a gente tem um trauma ou alguma questão mal resolvida no nosso inconsciente com relação a esse assunto, a gente sabota ele. Simplesmente porque como seria se isso desse certo para mim? Sendo que para os meus pais não funcionava dessa forma. E aí inconscientemente você repete. E quando eu falo isso, eu não tô dizendo que você precisa romper com os seus ancestrais, com a sua ancestralidade, com seus padrões. Você só precisa se alinhar e se colocar no seu lugar. Porque se você veio com esse desejo de ser terapeuta, de ser psicóloga, de ser taróloga, de ser professora de yoga, de ser sei lá o quê, se você tem esse desejo, tem um propósito de você sentir isso. Por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de trabalhar com grupos de mulheres. Por isso que eu tô abrindo o Círculo das Lobas. Existe um propósito de eu ter esse desejo. Esse desejo, ele tá caminhando comigo, é porque eu tenho algo ali que eu preciso fazer. Existe algo a ser feito por mim, que vai me trazer crescimento, que vai trazer crescimento para outras pessoas. Só que eu só vou conseguir executar isso quando eu for maior do que as minhas emoções. Quando eu for maior do que os meus traumas de infância. Quando eu sair dessa posição da criança que sempre depende de outra pessoa ou que sempre depende de algo e eu começo a assumir a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre o meu trabalho, sobre os meus desejos e ir atrás, ir em busca de fazer aquilo acontecer. Então agora a gente vai entrar nesses 3 passos. 3 passos. Isso não vai exigir muito de você, é simples, tá? Então anota aí o que você vai precisar fazer. Foi algo que eu mapeei nesses últimos 3 anos, que foram assim um divisor de águas na minha vida. Eu saí dessa posição de passar o dia inteiro no sofá de pijama, de não ter energia para ir lá passar uma maquiagem no rosto, me vestir de uma forma adequada para fazer o que precisava ser feito por mim. Porque eu falava que eu não ia seguir os padrões, que eu iria fazer do meu jeito, que eu sei lá mais o que eu nunca ia conseguir, que aquilo não era para mim, que eu não podia sonhar tão alto. Só que isso é muito perigoso, porque muitas vezes com essa conversinha toda, a gente reprime desejos que são importantes para o nosso crescimento, que são importantes para a nossa caminhada, que estão guiando a gente na direção daquilo que precisa ser feito por nós. Então é muito bom da gente ter uma certa criticidade na hora de ouvir essas vozes da nossa cabeça, porque tem muitas delas que são sabotadores, e tem muitas outras que são vozes que vão te levar adiante. Então, o primeiro passo que você vai fazer para colocar a sua mente no lugar, para colocar as emoções no lugar, para você conseguir fazer o que precisa ser feito. Você vai comprar um caderno só para isso. Você vai colocar nesse caderno, diariamente, os seus sonhos, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Então, você vai separar 15 minutos do seu dia. Mas, Bia, que hora que eu vou fazer isso? Cria vergonha na sua cara. Se você tem 15 minutos no dia para ficar sentada no sofá, rolando aquele negocinho que não agrega nada na tua vida, você tem 15 minutos no seu dia para sentar a bunda no sofá, pegar seu caderninho e escrever um pouquinho, tá? Não precisa ser na hora que você acorda, porque eu sei que se você amanhã é mais difícil. Não precisa ser antes de dormir. Precisa ser 15 minutos do seu dia, ponto. Que horas que você vai fazer isso vai depender da sua rotina, da sua realidade e da sua disponibilidade. Mas se você tem 15 minutos no dia para mexer no celular, para fazer qualquer outra coisa que não está agregando na sua vida, você tem 15 minutos para escrever nesse caderninho. É só você querer, tá? Depende do quanto que você quer vencer a sua autossabotagem. Se você quer muito,
Vai lá, compra o caderninho e faz. Então, 15 minutos do seu dia, você vai colocar a data, você vai colocar como título ali uma palavra, tipo, sonhos, vencendo os meus sabotadores, sei lá mais o que, em destaque ali. E aí você vai escrever: hoje eu sonhei com isso, isso e aquilo outro, e eu estou me sentindo assim, assim, assado. E teve uma situação com o meu chefe que mexeu comigo, que me deixou com raiva, que me deixou triste, que me deixou sei lá mais o que. Você vai escrever o que vai sair do seu coração. Esse é o momento que você vai dar passagem para suas emoções. Porque olha só, não dar passagem para suas emoções vai te deixar doente também. Não adianta você só colocar as emoções ali de lado para fazer o que precisa ser feito e não viver essas emoções, porque isso vai te adoecer. Isso vai fazer com que você ganhe muito peso, porque você está retendo as suas águas. Isso vai fazer com que você tenha vários problemas de saúde nos rins, sistema digestivo, alergia, gripe, sei lá mais o que, porque você não está vivendo as suas emoções de forma adequada. Porque sim, o seu corpo expressa isso. Então você vai ter esse caderninho, que é uma forma de você dar espaço para isso, deixar isso passar, para você não ficar doente, para você também funcionar no mundo de forma adequada. Você vai viver ali. Se quiser chorar, você chora. Fiquei com raiva, fecha o caderninho, vai correr um pouco, vai gritar, socar a almofada, sei lá. Deixa a emoção vir, usa esses minutos para você, que vai dar certo. Então você vai escrever ali os seus sonhos, o que você tá sentindo, o que tá acontecendo com você, aquela situação no seu dia ou no seu dia anterior que te tirou do sério, que mexeu com você. Você vai escrever tudo ali. Aí, você vai, nesse primeiro dia que você escrever nesse caderninho, você precisa, urgentemente, tomar uma decisão. Uma decisão não é, hoje eu decidi que eu vou emagrecer, mas amanhã eu já não decidi mais. Aí o desejo de comer aquele chocolatinho, ou a preguiça de procrastinar, de fazer um exercício aqui, faz com que eu procrastine isso. Não. A partir do momento que você toma uma decisão, ela precisa de sustentação. Então você vai escrever nesse caderninho, num lugar onde você possa sempre revisitar, você vai escrever o que você quer. Ai, Bia, eu quero muito que o meu negócio como terapeuta dê certo. Então você vai escrever isso. Ai, eu quero muito emagrecer. Então você vai escrever isso. Ai, eu quero muito ser mãe. Você vai escrever. Você vai escrever o seu desejo, o seu maior desejo, que tá fazendo você escutar esse vídeo aqui. E você vai escrever junto dele o porquê que você quer isso. Por que você quer emagrecer? Porque você quer ficar bonita? Porque você quer se sentir melhor com você mesma? Porque você quer ser uma velha saudável quando você ficar velha? Porque você quer ter o seu próprio negócio? Por quê? Porque você quer ter uma autonomia financeira? Porque você quer contribuir com a sua família? Porque você sente no seu coração que esse é o seu propósito, que é isso que precisa ser feito por você? Porque você não se vê fazendo outra coisa a não ser isso? Você precisa ser honesta mesmo com você. O porquê que você quer isso? Anota os seus porquês. Porque não adianta você falar que você quer uma coisa e você não ter clareza do porquê. Porque se você não tiver um motivo, você não vai ser capaz de sustentar aquela decisão. Por que eu venho aqui e gravo esse podcast todo dia? Porque eu tenho um propósito. Que não é só sobre trabalhar com outras mulheres. É óbvio que isso para mim já é extremamente importante. Levar para outras mulheres essa força que eu recebi através de um processo que eu vivi. Mas é também porque eu quero conquistar alguma coisa, eu quero ir atrás de alguma coisa, eu quero obter algum resultado disso. Qual que é esse resultado? Isso precisa estar muito claro na tua cabeça. Escreve isso com muita honestidade. Muita mesmo, tá? E aí, o terceiro passo, que talvez seja o mais difícil, e que é aqui onde vai separar as mulheres, que são mulheres, das mulheres que ainda não se tornaram mulheres. Mas tendo tudo isso escrito,
você vai fechar o seu caderno e você vai agir. Tendo clareza sobre tudo isso, tendo colocado a sua cabeça no lugar, você vai agir. Só que você não vai, nossa, deixa eu me planejar. Não neste primeiro momento. Porque muitas vezes quando a gente se coloca para planejar algo neste lugar, você vai mais sabotar aquilo do que fazer. Então, neste primeiro momento, você só vai agir. Então, você colocou ali que você quer emagrecer, você vai começar a fazer exercício físico. Ai, mas eu não gosto. Mas olha só, não é para você gostar. Não é. Pensa só. Você quer ter saúde, você precisa se alimentar bem e fazer exercício. Ai, mas eu não gosto. Mas você gosta de ficar doente? Você gosta quando você tá gripada, ou quando você tá com cólica renal, ou quando você tá com gastrite? É gostoso? Não é gostoso. Então por que você vai lá e come as coisas que você sabe que vão te deixar doente? Então por que você procrastina o seu exercício físico? Você não tem que gostar, você só tem que fazer. E é isso que separa as mulheres, que são mulheres, das crianças, em corpo de mulher. É você agir. Você não vai preencher uma planilha financeira porque você gosta. É louco, maluco quem gosta, né? Gente, não é para gostar, é para fazer. Você não vai calcular os custos do seu trabalho para colocar lá o valor do seu atendimento porque você gosta. É porque é assim que a coisa funciona. Você não vai fazer uma estratégia de marketing pensando no que você gosta. Você vai fazer como precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito. Você não vai empreender porque você gosta. Você vai empreender porque é aquilo que precisa ser feito por você. Dentro da sua realidade é o que te cabe. Você tem esse desejo, tem um propósito. Você não vai fazer o que você gosta. Só que para isso, para essa atitude vir, as suas emoções precisam estar no seu lugar. A sua criança interior precisa estar no lugar. Você precisa dedicar o momento certo para fazer o que você gosta. Porque fazer o que a gente gosta se chama hobby, não se chama trabalho. Por mais que você pode gostar ali do que você faz como terapeuta, como taróloga, como psicóloga, como professora de yoga, mas você não vai fazer só o que você gosta. Você vai fazer o que precisa ser feito, porque essa é a atitude de uma mulher, de uma adulta, que está decidida a fazer a vida dar certo, que está decidida a fazer as coisas darem certo, porque é assim que o jogo funciona. Então, esse é o terceiro passo e que vai separar as mulheres das meninas. Então eu quero saber em que grupo que você está. E você vai agir. Você vai fazer. Nem que você tenha que acordar 5 horas da manhã para fazer exercício físico com uma garrafa de álcool de pezinho, assistindo ali a Carol Borba, ou seja lá quem no YouTube que faz lá os exercícios físicos. Porque é aquilo que precisa ser feito. Se você quer ter saúde, você precisa fazer isso. Você vai agir. Só agir. Você vai desligar a vozinha. E a hora que a vozinha começar a falar, você vai voltar lá no exercício 1. Você vai escrever. Você vai pegar seu caderninho. Você vai despejar lá as suas emoções. Você vai viver as emoções. Agora você vai fazer o que precisa ser feito. Segue esse passo a passo que eu te garanto que vai dar certo. Se você fizer direito mesmo, do jeito que eu tô te falando aqui, você vai vencer essa autossabotagem. Você vai criar vergonha na sua cara e você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai fazer o seu negócio dar certo, você vai atrair clientes, você vai fazer a coisa toda funcionar do jeito que tem que funcionar. Tá bom? Lobas, esse foi o nosso podcast de hoje. Compartilha com outras lobas maravilhosas, deixa aqui a sua curtida, comenta aqui também qual que tá sendo esse processo difícil para você, qual que tá sendo essa sabotagem difícil de vencer. E isso tudo ajuda demais no crescimento do meu trabalho, no crescimento desse canal. Tá bom, loba maravilhosa? É isso que eu tenho para vocês. Espero vocês aqui amanhã para a gente falar sobre o nosso planeta, nossa próxima consciência planetária. É isso. Um grande abraço.